Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Passando para conversar com vocês um pouquinho, uma coisa que passou aqui pela minha cabeça e agora eu resolvi compartilhar, né? Eu percebi que, através das últimas notícias, que a Simária, ela estava afastada dos shows, né? E Simone e Simária são pessoas que eu acompanho desde muito tempo. Já fui muito fã da dupla e tenho um carinho enorme por elas. Parei para analisar por que ela estava afastada dos shows, né? Fui ver algumas notícias na internet que permeiam a situação dela. Vi que ela está, né, enfrentando o processo judicial com relação à separação de bens em relação à separação, né, com o ex-marido. Ela teve alguns desentendimentos com a irmã e agora se afastou dos shows. Então, eu buscando, né, mais informações, também encontrei uma entrevista que ela deu recentemente ao Léo Dias. Não sei se vocês chegaram a ver, não sei se vocês acompanham, mas não estou aqui para falar exatamente sobre a vida da artista, né? O que me chamou a atenção nessa entrevista que ela deu é que provavelmente esse afastamento dela deve-se ela disse, né, e os médicos disseram que ela estava sendo afastada por uma questão de saúde, e é perceptível essa saúde ser relacionada à saúde mental dela. Durante a entrevista, ela fala que é muito estresse e muita responsabilidade. E você vê que tem alguns momentos ali que ela comenta sobre conflitos, né? Ao mesmo tempo que ela fala que ela tem muita responsabilidade, ela chama mais responsabilidade para si. Ela é aquele tipo de pessoa que provavelmente você deve conhecer alguém assim. Eu conheço muitas pessoas assim e tá tudo bem também, né? Mas a saúde das pessoas que a gente gosta, a saúde das pessoas que a gente ama, principalmente das pessoas mais próximas, são pessoas importantes, então a saúde dessas pessoas é importante para a gente. Por isso eu resolvi também compartilhar um pouco sobre esse caso da Silmária com vocês. É perceptível que a Silmária, ela é uma pessoa muito responsável, né, em excesso. Ela acaba pegando responsabilidades que não é dela para ela mesma e ela acredita que ela é a pessoa mais correta, ela é a pessoa que sabe tudo, que só ela sabe fazer determinadas coisas, não que ela não saiba, né? Mas que nós sabemos que quando uma pessoa ela se comporta dessa forma, ela acaba sobrecarregada e essa sobrecarga a longo prazo traz sérios problemas de saúde mental. Então, tem alguns momentos durante a entrevista dela que ela fala que só ela que sabe lavar as roupinhas branquinhas, que só ela sabe deixar as roupinhas branquinhas. E ela comenta algumas questões relacionadas ao passado dela. Por exemplo, ela fala que o pai dela dividia o pão de acordo com a idade de cada um dos irmãos. Então, ela, como mais velha, ela ficava com um pão maior, a Simone com o pão médio, se eu não me engano, acredito que seja isso. E o irmão mais novo com um pão menor. Isso traz uma mensagem, não sei se vocês conseguem perceber, mas se eu penso, né, o pão maior é o meu, eu sou a mais velha, logo eu sou a mais responsável, eu sou a pessoa que precisa ser exemplo, eu sei mais, eu estou à frente, certo? Então, a partir desse pequeno exemplo, a gente já consegue perceber isso. E quando ela fala também do falecimento do pai, que é um momento com certeza muito doloroso, e ela demonstra, né, essa tristeza, esse peso durante a entrevista, ela fala que a mãe dela chamou pelo pai, o pai dela não respondeu, e a mãe dela pediu para ir olhar o pai dela. E quando ela chegou lá, ela viu o pai dela e foi ela quem deu a notícia do falecimento do pai para os familiares. Ou seja, eu fui responsável, fui eu que fui a corajosa. Né? Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, são pontos positivos, mas são pontos positivos quando são equilibrados, tá?
Então, nós precisamos de coragem, de responsabilidade na dosagem certa, né? Nem menos, nem faltando e nem sobrando. Então, assim, ela pega isso, né? Esses pequenos fatos da vida dela mostra pra gente que ela se tornou uma pessoa controladora. Ela fala que o Léo comenta que durante o show, ele percebe que ela deveria estar nos camarins, né? Já se arrumando, se preparando. E os convidados, as pessoas que vão assistir o show já estão chegando, mas ela ainda está checando coisas no palco. E o Léo Dias fala, vem cá, você não acha que isso é um erro? Você não poderia delegar essa função para outras pessoas? E ela fala, mais uma vez, que ninguém faz como ela faz. Não, as pessoas fazem, mas quando a Simária tá lá é diferente. Então, é só a Simária que sabe, é só a Simária que sabe fazer tudo direito, é só a Simária... E, ao mesmo tempo, ela entra em conflito. Porque ele pergunta, né, do porquê do afastamento, do isolamento, alguma coisa desse tipo. E ela fala, é muito estresse, é muito responsabilidade. Realmente, não que não seja, não que a profissão dela não seja, mas que ela acaba tomando uma responsabilidade maior, além daquilo que realmente é necessário. E é como se o show não fosse bom, de fato, se ela não estivesse lá, né? Ninguém sabe fazer como eu, só eu sei fazer isso. Então eu vou lá e faço pelas outras pessoas. E eu acabo me sobrecarregando. Então, assim, ela está começando a ficar isolada, né? Ela comenta, mas eu tô descobrindo que é bom ficar sozinha. Tudo bem, é bom ficar sozinha. Mas é como se as pessoas estivessem se afastando dela e ela, para esconder dela mesma essa tristeza, ela fala, não, mas eu aproveito e vou lá no meu apartamento e aproveito o meu tempo sozinha. Então, assim, ela esconde a tristeza dela mesma, né? Então, assim, existem muitas outras questões que poderiam ser comentadas com relação à entrevista, né? Ela fala muito de Deus, mas ao mesmo tempo ela busca uma aprovação fora dela. E ela fala muito sobre é como se ela estivesse vivendo uma fase na vida dela em que ela se pergunta, será que eu ainda preciso ser isso, essa persona, essa pessoa que agradou todo mundo? Será que eu preciso ainda continuar agradando todo mundo? Porque tem um momento que ela fala assim, eu nunca fui eu mesma. E agora, é como se agora ela estivesse se mostrando ser realmente quem ela é. E ela não é uma pessoa, aquela pessoa que ela demonstrava ser. Então ela se pergunta, chega um momento da vida dela que ela se pergunta, será que eu ainda preciso continuar agradando todo mundo? Será que eu ainda preciso utilizar essas máscaras? Será que eu ainda preciso utilizar essa persona que eu criei? Então, isso é uma questão que realmente traz muitos conflitos e chega um momento da sua vida que você começa a não suportar mais carregar algo que não é seu, que não é você, porque passa do limite do que é saudável. Então, realmente é preocupante. Aos meus olhos, ela realmente precisa desse repouso, ela realmente precisa de uma atenção agora, ela precisa de cuidados médicos, ela precisa cuidar da saúde mental dela. E fica aí agora para a gente a reflexão, né? Será que realmente será que podemos delegar determinadas funções? Será que realmente precisamos controlar tudo o tempo todo? Será que só eu sei fazer as coisas? Será que as outras pessoas não têm apenas o jeito delas de fazer aquilo? O pão, ele não precisa ser maior ou menor, né? O pão, ele pode ser diferente, porque somos pessoas diferentes e temos modos diferentes de fazer as coisas, então não necessariamente as coisas precisam de um padrão, né? E a grande questão é que isso traz grandes conflitos para os nossos relacionamentos. Então, às vezes, a gente acaba afastando de nós pessoas que a gente gostaria de ter perto. Então, fica a reflexão sobre isso, para não estender muito o nosso vídeo e para que possa ficar de uma maneira leve aqui esse vídeo e essa conversa, e para que vocês possam também refletir sobre isso e compartilhar,
né, esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que precisa refletir melhor ou refletir um pouco, quem sabe, sobre esse assunto, tá bom?